Você está no pós-parto, quer começar uma dieta e não sabe como? Seu peso estacionou e você até está ganhando mais do que antes? Não sabe qual dieta fazer, o que pode, o que não pode, o que pode atrapalhar a amamentação? Meu nome é Laísa Liberti, eu sou nutricionista, trabalho com mães no pós-parto, estou relançando hoje o meu curso Guia do Emagrecimento no Pós-Parto e calma que eu já vou te contar todas as respostas para essas perguntas. Bom, no pós-parto imediato, aí que pode ser um período de 6 a 8 semanas, para o corpo voltar ao estado inicial, é um período muito intenso para a mulher, emocionalmente e fisicamente. Então, já respondendo a primeira pergunta, quando eu posso começar a fazer a dieta? Bom, se o seu caso foi um caso normal, sem nenhuma intercorrência, eu sugiro que você espere o período do puerpério para começar a pensar nisso, por duas razões. Uma física e a outra emocional. É um período de grande ressignificação na vida da mulher, muitas mudanças sociais, ambientais, na dinâmica da casa. Então, você primeiro, no lado emocional, tá entendendo tudo que aconteceu, tá vivendo um turbilhão de emoções, mudanças hormonais. Então, tem esse período para se conectar com o seu bebê, para entender tudo que está acontecendo à sua volta. E quando você se sentir pronta para colocar um fator a mais nessa sopa, um ingrediente a mais nessa sopa, eu tô aqui para te ajudar. Mas vamos esperar então essa saída do puerpério, que pode variar muito aí de mulher para mulher. Esse seria o motivo emocional, mas também tem um motivo físico. Independente da sua via de parto, pode ter aí cicatriz, seja dos pontos, seja cicatriz da cesárea. Os seus órgãos estão voltando ao tamanho normal, a pele está em constante recuperação. São muitas alterações físicas para o corpo voltar ao estado que ele estava antes, e isso demanda muita energia. Eu tenho certeza que já logo no dia seguinte ao seu parto, você acordou com aquela fome de leão querendo devorar tudo que tinha pela frente. São vários os motivos, né? Então seu corpo está em recuperação, está cicatrizando, está querendo garantir a demanda de leite. Então, depois que tudo isso foi conquistado, é que a gente deve começar a pensar no próximo passo. E agora, como é que eu faço para emagrecer? Sabe, o pós-parto imediato é o período em que a mulher tem as necessidades nutricionais mais aumentadas, até mesmo do que na gestação. Então, o seu corpo está em constante demanda de energia, de proteínas, de vitaminas, de minerais. Não é o momento de querer fazer restrição. Agora, se você já sente que seu corpo está curado, né, das cicatrizes, se você sente que já ali ao redor dos 2 a 3 meses no período pós-parto, a mulher começa a ter uma queda na autoestima, isso está muito relacionado aos hormônios do pós-parto, mas você sente vontade de colocar as roupas de antes, você sente vontade de se arrumar e parece que as coisas não estão encaixando muito bem. Então, se nesse momento você já se sente pronta para partir para aprender coisas novas, para encarar uma coisa a mais, esse é o momento de começar a dieta. O que é o pós-parto varia muito, né, de uma mulher para outra. Então pode ser que uma mulher se sinta assim com 2 a 3 meses depois do parto, mas tem outras que ainda não conseguiram se situar nessa nova dinâmica, que estão aprendendo, que estão se sentindo bem, que estão deixando a coisa mais leve. E se esse for o seu caso e você ainda se você tiver com um bebê com 8, 10 meses, 1 ano, não tem problema, dê o seu tempo. Mas quando você decidir, vou te contar então aqui tudo que você precisa saber para tomar as melhores decisões, tá? Então, gente, em resumo, o período não recomendo que seja no pós-parto no pós-parto imediato, ali entre as 6 e 8 semanas do pós-parto, onde o corpo está em intensa recuperação, intensa demanda energética, né? Um erro muito comum é querer cortar o carboidrato antes da hora, e aí pode inclusive prejudicar a amamentação. Mas depois aí desse período de 6 a 8 semanas é quando você se sentir pronta, quando você estiver pronta para encarar mais essa. Agora, será que qualquer tipo de dieta é recomendado? Com certeza não. Então, como eu já falei, a mãe está em constante demanda de energia e de nutrientes. Você precisa aí, se está amamentando, cerca de 500 calorias a mais ao dia,
cerca de 20 gramas de proteína a mais. Lembra que tudo que está produzindo ali o leite vem de você. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então você precisa de uma dieta rica em nutrientes, você precisa prestar atenção à suplementação, conversar com o seu médico sobre isso. É muito recomendado que a mãe continue com a suplementação no pós-parto também. E precisa ter uma alimentação muito nutritiva de forma geral, né? Para que você se recupere e também consiga levar essa amamentação adiante. É por isso que nenhuma dieta extremamente restrita, como por exemplo a dieta cetogênica ou um low carb restrito, um jejum intermitente, uma dieta low fat, nenhuma dieta muito restrita, ela vai ser recomendada para mãe que amamenta, ou simplesmente para mãe que está no pós-parto. Se a amamentação não deu certo, se um outro caminho foi seguido, a mãe continua precisando repor os estoques de nutrientes que foram usados para a produção desse bebê lindo que está aí com você, e precisa repor esses nutrientes e continuar se recuperando. Então, precisa ser uma dieta muito bem pensada, uma dieta planejada. Eu gosto e acho que funciona para a maioria das pessoas, né? A gente não pode falar que funciona para todo mundo, porque cada pessoa é muito individual, mas eu gosto da dieta low carb moderado ou less carb, que seria só menos carboidrato, porque quando você diminui levemente o carboidrato com foco em carboidratos nutritivos, ou seja, não é cortar, não é no carb, não é achar que a culpa é do carboidrato, não tem nada a ver. Mas você coloca, né? Então vamos pensar, não é no que a gente quer eliminar, é no que a gente quer colocar. A gente quer colocar carboidratos nutritivos, a gente quer colocar gordura na medida certa, a gente quer colocar as proteínas que você tanto está precisando para se sentir menos cansada, para ter tudo que precisa, para se recuperar bem. Então, quando você coloca tudo que precisa, a gente vai ter um equilíbrio dos nutrientes que vai dar uma low carb moderada ou uma less carb. Então, por que less carb? Porque a alimentação em geral, nossa, né, inclui muito carboidratos refinados de uma maneira em geral, muito pão, muito bolo, muitas massas. Então, se a gente só usa o less carb, que é diminuir esses carboidratos refinados, a gente já entra num equilíbrio mais interessante. Então, no meu curso, por exemplo, eu trago planos alimentares, sugestões de planos alimentares de cardápio, aonde eu mesclo aí uma quantidade de 35 a 40% de carboidrato no dia, cerca aí de 30% de proteína, 25 a 30%, e o restante então de gordura, também de 30 a 35% de gorduras boas. Aprender que as gorduras também não são culpadas, né? Não é a gordura que a gente come que imediatamente vira gordura no corpo, não. O que vira gordura no corpo é quando existe um excesso de energia, é quando a combinação dos macronutrientes, que os macronutrientes são proteína, carboidratos e gorduras, eles estão em desequilíbrio, tá? É a gente pensar nos carboidratos nutritivos, em muitos vegetais, em fruta, em tubérculos, em grãos, os feijões, né? Como equilibrar todos esses alimentos para a gente ter uma combinação boa, que vai deixar você muito bem nutrida e ao mesmo tempo emagrecer sem apresentar nenhum tipo de risco para sua saúde nesse momento. Ai, Nutri, sabe, eu tenho medo porque já tá tão difícil, eu já tô restringindo tanta coisa na minha alimentação por causa da amamentação. Gente, não tem que restringir alimentos de forma desnecessária, né? Se seu bebê não apresenta nenhuma condição especial, o que deve ser evitado é o álcool, cafeína em excesso, que principalmente está no café, no cappuccino, no café expresso, no café coado, mas também pode estar em alguns chás, como o chá verde, o chá preto, o chá mate. E adoçantes. Adoçantes, já se sabe que eles são excretados, alguns tipos no leite materno, e aí não é legal, né, a gente já começar aí colocando uma substância artificial que a gente não sabe muito qual vai ser o efeito futuro no bebê. Então se questiona muito hoje em dia em estudos científicos qual é o impacto do consumo de adoçantes na saúde humana. Então, evitando isso, basicamente, não existem alimentos que têm que estar sendo restringidos na sua alimentação. Você precisa desses nutrientes. Então, os feijões, os lácteos, né? Lácteo só deve ser restringido se o seu bebê apresenta
apresenta aí alergia à proteína do leite de vaca, APLV. Se seu bebê não foi diagnosticado com isso, você não tem que estar evitando alimentos alergênicos pensando em evitar uma futura alergia. Não são os alimentos, na grande maioria das vezes, que são os culpados pela cólica. A cólica é um estado fisiológico, é uma fase em que muitos bebês passam, não são todos, alguns passam, né, que dura aí até o 3º mês, mais ou menos, mas é importante que você entenda que não precisa restringir para não estar com uma alimentação restrita onde te faltam nutrientes, sabe? O corpo humano, ele é inteligente e ele vai dar preferência para as atividades nobres, então o seu corpo, alguns nutrientes não vão estar em falta não no seu leite, mas o seu corpo está tirando de você mesma. Então você pode estar entrando num quadro aí de insuficiência de nutrientes, até de desnutrição, tá? Então é importante para sua saúde, para não ter a unha quebrando, o cabelo caindo mais do que o necessário, porque o cabelo já cai no pós-parto. E não é culpa da amamentação, não é sinônimo de desnutrição necessariamente, tá? Faz parte aí dos ciclos hormonais do pós-parto. Mas então, voltando para o tema da amamentação e dieta, vamos para mais uma pergunta, né, que é muito frequente, que eu recebo com muita frequência. Mas Nutri, tô frustrada, eu achei que amamentando eu ia emagrecer e comigo não aconteceu. Você não é nenhum ET não, gente, acontece com a maioria das mulheres. A verdade é que quando o bebê completa 1 ano, a maioria das mães ainda não conseguiu voltar ao peso que estava antes. Muitas das mães ainda estão aí 7 quilos acima do peso de antes. Então, apesar de algumas mulheres sim emagrecerem bastante com a amamentação, porque existe essa necessidade nutricional, né, de 500 calorias a mais, a maioria não emagrece. Então, não é porque é culpa da amamentação ou não, né? Vamos tirar a culpa da amamentação. O problema é não saber fazer as melhores escolhas para essa fome que você está sentindo, porque é muita fome, vem a vontade de comer doce. Então, o que fazer? Se você está escolhendo as coisas erradas para matar essa fome, você vai entrar num desequilíbrio e vai acabar engordando, até mesmo engordando, mesmo estando precisando de 500 calorias a mais. Essas calorias não são sinônimo de déficit nutricional. E é por isso que mesmo você precisando delas, você não vê aí a diferença na balança. É porque você precisa saber qual é o alimento correto para você matar sua fome. Lanches adequados, uma alimentação equilibrada, e aí sim o emagrecimento na amamentação ele se torna possível e viável, com você estando bem nutrida e ainda assim emagrecendo. Mas Nutri, a dieta pode atrapalhar a minha amamentação? Bom, uma dieta mal planejada pode, com certeza. Por quê? Porque vão faltar nutrientes, você vai se sentir cansada, sem energia. Isso é um dos sintomas, por exemplo, pode ser da falta de proteína, pode ser da falta de ferro, da falta de magnésio. Mas, mais do que isso, né? Quando a gente olha para a produção de leite, o que é essencial? Vamos olhar os básicos, então. Uma alimentação equilibrada, uma hidratação equilibrada, porque você está com uma necessidade adicional de mais de 1 litro de líquidos ao dia, né? Porque todo líquido que está saindo de você para a produção de leite vem de você, né? Então a gente não dá nada que a gente não tem. Todos os nutrientes, toda a proteína que está no leite, toda a gordura que está no leite, toda a água que está no leite vem de você. Então, hidratação ideal, alimentação ideal, uma mãe confiante, uma mãe que está se sentindo bem dentro, né, do esperado para o momento, porque é claro que é um momento difícil, é um momento cansativo, mas se você está confiante, se você consegue descansar dentro de um limite, né, aceitável, esses são fatores que contribuem muito, mas o que contribui mais são os estímulos do bebê no peito. Então, deixar o bebê sugar muito e
o ato de esvaziar o peito é o que desencadeia reações hormonais que vão fazer com que sempre exista o estímulo para a produção do leite. Então, o bebê sugar, esse estímulo físico dele ficar lá, por que o bebezinho no primeiro mês não sai do peito, né? Muita gente me escreve, Nutri, o bebê não sai do peito, acho que meu leite está fraco. Gente, não existe leite fraco. É verdade que o leite pode ficar ainda turbinado se a mãe tem uma alimentação turbinada, mas leite fraco não existe. O seu leite sempre vai ser a melhor opção e deve ser a primeira opção para o seu bebê. Seu bebê, ele fica ali porque a natureza é muito sábia e ele sabe que ele precisa fazer esse estímulo, né, essa sucção não nutritiva para garantir a demanda futura. E ele também precisa dessa sucção para se acalmar, para se sentir bem, né? Então a natureza pensou em tudo nessa hora. Então vamos lá. O bebê esvaziou o peito, é o que vai estimular a produção de leite, aí a prolactina vai agir para produzir o leite, os hormônios vão trabalhar em harmonia, a prolactina e a ocitocina, enquanto a prolactina é responsável pela produção, a ocitocina é responsável pela ejeção, então se uma das duas ali tá mais ou menos, pode prejudicar a produção do leite. Então vai acontecer a produção e a ejeção e aí o bebê esvazia de novo o peito. É por isso que muitas vezes também você manter uma rotina de extração de leite, né? Não logo no início que não é indicado, mas quando você precisa aumentar um pouco a produção, ter uma rotina de extrair o leite também ajuda, porque o peito está sendo esvaziado. Sempre que o seu peito é esvaziado, ele entende que ele precisa produzir mais. E aí é importante dizer também que a ocitocina, que é responsável pela liberação do leite, porque não adianta só produzir com a prolactina, você precisa da ocitocina para ejeção do leite. Ela pode ser atrapalhada pelo cortisol, o hormônio do estresse. Então olha como é importante você, né, na medida do possível, tentar ter uma boa relação com o que está acontecendo nesse momento, se manter calma, ter confiança no seu corpo, não focar excessivamente na parte física. Gente, as mudanças acontecem na gestação, mas é aos poucos que as coisas voltam ao normal. Tem mãe que me escreve, Nutri, 50 dias depois do parto e a barriga ainda tá aqui. Gente, que expectativa é essa de achar que em 50 dias tudo já teria voltado ao normal? Foram 9 meses crescendo, não foi? Então agora dê tempo ao tempo, dê a chance do seu corpo se recuperar. É claro que as coisas não acontecem sozinhas, a gente tem que agir, a gente tem que buscar uma alimentação adequada, a gente tem que buscar exercícios adequados, buscar um tônus muscular, buscar alimentação que vai favorecer a perda de peso, mas tem que dar tempo ao tempo dessa recuperação do seu corpo também. O legal, né, o que acontece que é muito bom é quando a mãe volta ao peso nos 6 primeiros meses, tá? Então olha a diferença de 50 dias para 6 meses, isso é muito bom. Esse é o ideal. Agora, se a mãe não voltou nesses 6 primeiros meses, nada impede que ela volte aí ao redor de 1 ano, ao redor de 1 ano e meio. Nunca é tarde, certo? Para mudar de hábitos, para aprender como fazer essa volta de uma maneira saudável, nunca é tarde. Então, para resumir um pouco das mensagens principais de hoje, a amamentação não é sinônimo de emagrecimento, mas você pode sim emagrecer de maneira saudável para você e para o bebê enquanto você amamenta, se você coloca os nutrientes de forma equilibrada. Então, carboidratos saudáveis, proteínas que estão com as necessidades aumentadas na medida certa, as gorduras, com uma ótima hidratação. Você não precisa fazer restrições desnecessárias que trazem mais estresse, que geram incômodos, né? Num momento que já é tão delicado por si só, num momento em que a gente tem tanta coisa para aprender de uma vez. Mas quando você se sentir pronta, passar do puerpério, você já se sente bem conectada com o bebê, se você já tem uma produção de leite legal, se você está pronta para essa jornada, eu tô aqui para te ajudar. Então, a partir de hoje, depois de 1 ano, meu curso, o Guia do Emagrecimento no Pós-Parto, ele volta a ficar com o carrinho aberto. Tô muito animada, muito emocionada. Eu também sou mãe, né? Mãe de 3, orgulhosamente. Mãe da Vitória, de 6 anos. Mãe do Matias, de 2 anos. E mãe do Giovanni, que tá com 5 meses, acabou de fazer 5 meses. E tenho diferentes experiências no pós-parto.
desde experiência onde foi muito fácil até onde foi muito difícil, inclusive foi de onde surgiu esse curso, né, quando o Matias nasceu, e tenho certeza que eu posso te ajudar, assim como eu consegui encontrar o caminho, você também vai conseguir. Não que isso seja o mais importante nesse momento, porque não é, tô sendo bem sincera, tá? Nesse momento, o mais importante é você se encontrar como mãe, você tá feliz como mãe, mas se isso faz parte também do seu bem-estar, eu tô aqui para te ajudar. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje e qualquer dúvida eu também tô sempre super disponível nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Laís Nutricionista, lá respondendo perguntas e em contato com vocês. Um beijão!